Como eu disse para vocês, vamos ler primeiro o Êxodo. Na verdade, eu quero fazer aqui um paralelo entre essa passagem do livro de Êxodo, que é uma passagem assim maravilhosa. Eu tenho certeza que você já deve ter assistido algum filme que retrata este momento, né? Eu lembro que eu sempre comentei isso, que há um filme que eu gosto muito, que é do Steven Spielberg, o desenho, né, O Príncipe do Egito. Eu acho muito interessante porque ele traz assim algumas coisas nas entrelinhas que às vezes a gente lendo a Bíblia assim, a gente não pensa, né, mas que provavelmente deve ter sido algo semelhante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a relação de Moisés com Faraó, né? Na infância eles eram amigos, né? Então aí a gente fica imaginando, né, nesse reencontro depois de tantos anos, quando Moisés volta para lá agora naquela missão, e a relação entre eles. E aí Steven Spielberg ele traz esse negócio muito interessante. Mas assim, eu quero ressaltar nesse desenho que justamente no momento da abertura do mar, né, o povo passando ali pelo mar, e aí a gente vendo os tubarões nadando, né? Não sei se vocês lembram dessa parte, e achei isso muito interessante. Mas eu quero aqui fazer menção não só ao verso 15, mas ao capítulo 14 e o capítulo 15, porque o capítulo 15 também ele é uma extensão deste capítulo 14, que vai falar sobre uma adoração, e qual que é o porquê desta adoração. A gente não pode desconsiderá-la, e existe uma razão para isso também. Então eu quero que a gente tenha em mente aí, não só o capítulo 14, mas o capítulo 15. Depois, chegando em casa, você pode ler, que aí fica mais entendível, talvez, aquilo que nós fomos falar aqui. Amém? Então, Êxodo capítulo 14, o verso 15. Aliás, antes do que tem uma parte que eu também acho maravilhosa. Vamos ler o verso 13 até o verso 15, porque no verso 13 tem algo interessante aqui que Moisés fala para o povo. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Eu queria frisar esta parte aqui, porque ela dá para nós aqui, irmãos, a gente fazendo aí um paralelo, né? Porque haverá um dia que nós iremos ouvir Jesus dizer para nós exatamente isso. Hoje, esse mundo que nós vemos, ou este pecado que tenazmente nos assedia, ele vai dizer para nós: hoje vedes, porque nunca mais tornareis a ver. Aqueles egípcios, os quais o povo hebreu, porque nós vamos ler a carta aos hebreus, né? O povo hebreu, aqueles egípcios dos quais eles durante 430 anos eles eram subjugados, escravizados, maltratados. Moisés olha e diz: olhem para eles, porque esta é a última vez que vocês os verão. E Moisés ainda continua dizendo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o verso 15 diz: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Agora nós vamos ver Hebreus, o mesmo povo, né? Essa carta é dirigida ao mesmo povo, num momento bem futuro, e que também é dirigida a nós, a igreja. O verso 1 e o verso 2 apenas: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, não suportou suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Os irmãos podem se assentar. Aí eu coloquei um título aqui, fazendo um ajuntamento desses dois episódios. Eu coloquei assim, do mar ao cântico, porque eu quero falar um pouquinho também do capítulo 15, do mar ao cântico, a marcha da igreja. Você pode repetir? A marcha da igreja. E é interessante que quando a gente quando nós vemos lá em Êxodo, o povo recebe lá uma ordem imperativa para marchar. E aqui em Hebreus há uma exortação para que nós corramos. Em ambas as situações, nos leva a pensar e entender que uma coisa que o crente não pode ser é estático. O crente tem sempre que estar em movimento. Afinal de contas, não é aqui o nosso descanso, né? Não que quando chegarmos lá no céu nós ficaremos estáticos, né? Mas nós somos chamados, convocados a viver em ação. Do mar ao cântico, a marcha da igreja. E a palavra, então, de que hoje nós falamos, nos convoca, ela é dupla. Primeiro, o imperativo de Deus, conforme Êxodo capítulo 14, 15, que diz: dize aos filhos de Israel que marchem. O imperativo de Deus. Ao mesmo tempo, nós vemos a exortação do escritor aos Hebreus, que diz que nós devemos correr, mas correr com perseverança, com os olhos postos em Jesus. Olha a ordem de Deus, a ordenança de Deus, tanto para o povo lá em Êxodo, quanto aqui nessa carta aos Hebreus. E essas duas imagens, ou essas duas passagens, marcha e corrida, descreve, meus irmãos, um povo que avança apesar do medo. Apesar do medo. Apesar do pecado que tenazmente nos assedia. Que obedece antes de ver o caminho. E que responde a cada livramento com adoração. Se nós observarmos muitas histórias da Bíblia, a gente vai ver isso, né? O povo passa lá por uma situação difícil, uma tribulação, e Deus vem com livramento, e a resposta do povo, a adoração. Então, queridos irmãos, ouvindo então esta narrativa de Êxodo, e essa exortação aos Hebreus, vamos nos aproximar aqui como o rebanho de Jesus, do pastor, para aprendermos alguns aspectos que nos ajudam a caminhar unidos e confiantes em direção a Cristo. Amém? Eu quero destacar aqui 4 aspectos, a partir desses 2 textos, para nós refletirmos e entendermos o que o Senhor quer para nós, ou quais são os planos do Senhor para nós, os propósitos dele para nós, e como é que nós devemos responder a esses propósitos de Deus para a sua igreja. O primeiro que eu quero destacar é que o chamado que Deus faz é um chamado coletivo. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar a partir desses textos que nós lemos. Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14, 15. E Hebreus capítulo 12 vai falar sobre uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas. Em Êxodo capítulo 14, a palavra é dirigida à comunidade. Dize aos filhos de Israel. Deus
não chama apenas indivíduos isolados. Todo o povo saiu do Egito, o povo de Israel, eles estavam ali todos juntos, todos ali com as suas bagagens, todos ali unidos, e Deus fala exatamente para todo o povo, indistintamente. Para aqueles mais corajosos, ou para aqueles menos corajosos, para aqueles que eram os mais fortes, ou para os mais fracos, para os mais novos, para os mais velhos, para os mais capazes, para aqueles que estavam adoentados, independente, Deus não estava fazendo distinção daquele povo, mas a ordem é para todos eles. Dize aos filhos de Israel que marchem. Ele convoca a nação, todo aquele povo. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, vai dizer da nuvem de testemunhas, em referência aos heróis da fé, cujo testemunho nos cerca. Esta imagem sublima a dimensão histórica e comunitária da fé. Esse autor aos Hebreus, ele vai fazer menção em relação a esses homens e as mulheres que ao longo da história tiveram as suas vidas marcadas, e as vidas marcadas deles iam surtir efeito nas nossas vidas. Por quê? Porque a obra de Deus é para o seu povo. Não era apenas uma experiência individual. A experiência individual que muitos tiveram, ela tinha reverberado, ou reverbera ainda, na vida do povo de Deus, porque nós somos uma coletividade. E aí, meu querido irmão, quando você experimenta o milagre de Deus, não é apenas para você. O milagre não tem um fim em si mesmo, mas tem propósitos. A salvação e missão, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, elas são corporativas. Ou seja, o povo, como corpo, representa Deus no mundo. Por isso que o chamado é coletivo. O chamado é para o corpo. Cada um de nós como membros, quando nos juntamos nesta coletividade, nós formamos o corpo, e o corpo é que movimenta. A mão não vai sozinha, o pé não vai sozinho. Todo o corpo tem a sua função, e nesta coletividade, nessa união, nessa comunhão, nós então estamos representando Deus aqui neste mundo. Como o pastor mesmo já mencionou aqui hoje, né, que a igreja é ela que ora, é a igreja que adora, é a igreja que cultua, é a igreja que é a manifestação de Deus neste mundo. A igreja não é muitas pessoas juntas, mas sem ligação vital entre si, mas um corpo vivo. Um corpo vivo. Aí eu fico imaginando, né? Hoje está tendo o jogo do Cruzeiro, né? Que provavelmente vai ganhar e vai assumir a vice-liderança, né? Mas você vai lá, o estádio está lotado. A única ligação que aquelas pessoas têm ali é o Cruzeiro. Acabou aquele jogo, cada um vai seguir sua vida, ninguém quer saber o que o outro tem. Aquela multidão simplesmente dissipa. A razão delas estarem unidas era somente isso. A razão de nós estarmos unidos é Cristo Jesus. Embora eu vá para a minha casa, embora você vá para a sua casa, nós estamos unidos. Nós permanecemos unidos. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho, você também tem as suas atividades ao longo da semana, mas nós estamos unidos. Nós temos algo em comum. Nós temos uma vida em comum, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Nós fazemos parte da igreja. O chamado ao movimento é, portanto, meus queridos irmãos, a responsabilidade compartilhada. Essa chamada para o movimento é uma responsabilidade que todos nós temos. E que responsabilidades são essas? A obediência, o suporte mútuo e o sacrifício coletivo. Obediência, suporte mútuo, sacrifício coletivo.
A comunhão, meus queridos irmãos, não é apenas uma boa prática organizacional. Ela é muito mais do que isso. A comunhão, ela é o solo onde a vida espiritual ela brota e se preserva. Ela se preserva. Em comunhão, nós temos correção. Amém? Proteção contra isolamento e também partilha de dons e responsabilidade mútua. Gálatas vai dizer o seguinte para nós no capítulo 6, o verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Onde que no mundo a gente vai encontrar isso? No mundo, assim, a pessoa, se ela quer crescer, ela tiver que pisar e matar uma aqui, não importa. Descartar o outro, desprezar o outro, pensam apenas em si mesmo. Mas a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando a igreja vive unida, a sua fé é sólida, seu testemunho é mais crível, e a sua missão é mais eficaz. Por isso que o diabo luta, e ele persegue a igreja para poder fazer com que o povo de Deus não esteja unido. Não esteja unido. Quando a igreja ela vive unida, isso acontece, a solidificação, o testemunho, ele é mais visível, ele é mais nítido, e o trabalho é mais eficaz. Afinal de contas, um exército unido, a probabilidade dele vencer é muito maior, não é? Do que um exército dividido. Um exército dividido, o que é que vai acontecer com ele? Ele não vai subsistir. E é nessa unidade que Deus encontra prazer. Olha o que diz o Salmo, que todos nós conhecemos, o Salmo 37 e 33. Olha que coisa maravilhosa. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Sabe como é? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E lembrei de Atos, quando a descida do Espírito Santo, aqueles irmãos estavam unidos. Na unidade, Deus se faz presente. Portanto, meus queridos, a nossa marcha deve e precisa ser comunitária. Amém? Cada membro exercendo o seu dom, praticando humildade e reconciliação, para que o corpo todo avance em força e fidelidade. Vamos dar as mãos e vamos marchar. Vamos dar as mãos e vamos correr. E não vamos deixar ninguém para trás. Se você vê que tem alguém ali que está sem força, segura, vem de um lado do outro e vamos embora. Vamos embora, sem deixar ninguém para trás. Então a primeira coisa que eu quero destacar é isso, que o chamado de Deus, ele é coletivo. Amém? Segunda questão que eu quero destacar, marcha por fé e não por visão. E aí a gente vê o exemplo dos que passaram pelo mar, em Êxodo 14. A cena da travessia do mar nos apresenta um povo que obedeceu ao comando de Deus sem ter a rota toda visível. Quando a gente pega a Bíblia, a gente já sabe qual que vai ser o desfecho, né? Então aí você fala, tá tranquilo, né? Que povo incrédulo, né? Como é que não pode acreditar depois de tanta coisa que Deus fez, né? Então a gente lê dessa forma. Mas, meus irmãos, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam. Eles estavam encurralados entre o mar e aquele exército de Faraó. Portanto, Moisés anuncia a ordem: dize aos filhos de Israel que marchem. E eles então partem, confiando na palavra que lhes foi dada. Essa marcha não foi um salto irracional, mas a expressão de uma confiança profunda na fidelidade de Deus. Certamente, naquele momento ali,
eles devem ter recapitulado tudo aquilo que havia acontecido antes, né? Aquelas pragas, tudo aquilo que havia feito, e talvez aquela fala, quando Moisés diz, né? Talvez a fala de Moisés naquele momento encheu o coração daquele povo de fé, de confiança, e aquele povo então começa a marchar. E Hebreus recorda este fato como um ato de fé exemplar. Alguém leia para mim Hebreus 11, 29. Olha o que diz esse versículo. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, e intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, eles passaram, ou eles atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Daí aprendemos que a fé e a obediência caminham juntas. A fé verdadeira se manifesta em ação. Houve uma ordem por parte de Moisés, e o povo obedeceu. O povo poderia falar, não, Moisés, você está ficando doido? Que marchar o quê? Deixa eu ficar quieto aqui, vamos voltar. Não. Houve uma ordem e eles obedeceram. Teologicamente, avançar sem ver todo o caminho revela duas verdades essenciais. Primeiro, que a realidade última é a fidelidade de Deus. Não eram aquelas circunstâncias ou a dificuldade que se apresentava diante das pessoas daquele momento. Não era a limitação das circunstâncias. Não era isso, mas o que vale em última instância é a fidelidade de Deus, e isso é a fé. Ó Deus, mas o cenário que não está nada favorável para isso, nada colabora para que isso aconteça, então não faz sentido. Não é essa a avaliação que nós devemos fazer, mas nós pensamos que Deus é fiel e Ele pode abrir portas aonde não existe. Ele pode abrir caminhos aonde não há. Então, em última instância, é a fidelidade de Deus que é o que vale. Afinal de contas, quantas vezes, em tantas situações, que poderia pensar, agora acabou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E de repente Deus vai lá e modifica toda aquela situação, todo aquele cenário e cumpre a sua vontade. A segunda coisa, que Deus costuma realizar sua obra em parceria com a obediência humana. Ele não suprime a responsabilidade do povo. E nós precisamos estar atentos a isso. Mas usa como meio para manifestar o seu poder. Assim, o milagre não substitui a obediência. Ele surge, muitas vezes, em consequência dela. Deus quer fazer, mas Deus quer ver no povo obediência. E foi exatamente isso que Jesus falou aos seus discípulos. Falem, ficar reunidos até que do alto vocês sejam revestidos. Enquanto isso, não vão fazer nada. Olha a obediência do povo à ordem de Jesus. E quando a gente lê aqui nessa história, né, de Moisés e do povo, a gente sempre, Deus falando existe, né? Olha, se o povo fizer assim, 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 eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Mas agora, se o povo fizer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Então Deus quer e requer do povo a obediência. O povo de Deus sabe de sua fragilidade e mesmo assim decide confiar na promessa que lhe foi feita. Cada passo dado pela fé cria o espaço necessário para que Deus haja. Marchar por fé é um ato, meus queridos irmãos, relacional. Sabia disso? Marchar por fé é relacionamento. É relacionamento. É responder ao Deus que chama. É caminhar em aliança, crendo que Ele cumpre o que prometeu. Deus prometeu algo para você? Tem alguma promessa de Deus para você?
E você duvida de que ele vai cumprir? Ele é fiel. Então, falamos sobre o chamado coletivo, né? O segundo ponto, que nós caminhamos por fé e não por vista, né? Como diz aquele corinho, né? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista alegre. Não é assim? Não por vistas, né? Talvez muitos possam pensar assim, não, mas esse cenário que a gente está vivendo nesse mundo aqui, não... Mas Deus está nisso, né? Tudo está cumprindo exatamente como Deus quer. Não há nada que esteja fora dos planos e dos propósitos dele. Bom, mas aí a gente vai pensar aqui sobre esse exército. O exército está marchando. E aí, o que vai acontecer com esse exército? Eu me lembro, nós servimos, né? Você vai lá com capacete, aquele cinto NA que chama, né? Cantil, baioneta, mais um tanto de apetrecho, coturno, que é um trem, e aquela roupa que já é grossa, e com fuzil, né, Brian? Que é fuzil, e está lá você marchando. E você marcha 1 quilômetro, marcha 2 quilômetros. O que vai acontecer no decorrer dessa marcha? Vai dar fome. O exército sente fome. O exército precisa se alimentar, porque senão... E aí eu fico pensando, né? Tanto aquele soldado que está lá no fronte, ele é tão importante quanto aquele que está lá na cozinha fazendo a alimentação. Como é que chama quem faz a comida? Eu lembro, esqueci o nome. É o rancho, mas é taifeiro, não é não? Taifeiro, né? Esse taifeiro ele é extremamente importante, porque é ele que está preparando a alimentação desses soldados, para que esses soldados estejam fortalecidos, fortes, para o quê? Para continuar esta marcha. E aí eu quero falar no terceiro aspecto, sustentando a marcha. A marcha, ela precisa ser sustentada, porque senão, vai para a guerra de jejum. Vai para a guerra de jejum. Aí dá aquela fraqueza, né? De vez em quando me dá aquela fome assim. Eu estava na academia, né? E eu não sabia o que eu tinha que comer direito, aí de manhã malhava e tal. Aí chegava na padaria, comprava pão de queijo, achando que estava fazendo massa, né? Aí chegava na escola, comia um pão de queijo. Rapaz, aí quando chegava 10h30 da manhã, eu estava assim, ó, tremendo de fome. Eu saía desesperado, eu corria lá na cantina, não tem uma banana no trem. Aí depois eu descobri, você tem que comer proteína. Ah, é a proteína que eu preciso. Né? Por quê? Porque o pão de queijo, ele não nutre. Né? E é isso, e quando bate a fome, é uma coisa desses. Tem vezes que eles falam que é a glicose que abaixa, não sei o que acontece, né? Que dá um trem doido na gente, que você quase sai arrastando no chão, assim, procurando. Já aconteceu isso comigo. Hoje, em sério, quase sem forças, sem forças. Agora, você já imaginou o que é um exército com fome? O que é um exército com fome? Então, esse exército, ele precisa ser sustentado. E aí eu quero falar sobre os meios de graça, que são como vitaminas ou como nutrientes que são essenciais para a sustentação desse exército. Pensemos na marcha como uma longa jornada. O corpo precisa de alimento diário para não definhar. E aí, a igreja igualmente precisa de práticas habituais que lhe deem vigor espiritual. Tem alguém que não comeu hoje? Alguém aqui? Alguém que não bebeu? Eu tenho certeza que você comeu ontem, na sexta-feira, na quinta, na quarta. Você vai comer talvez hoje quando chegar em casa. Você vai comer e beber amanhã. E depois de manhã. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. Por quê?
Porque isso é uma prática habitual, é um hábito. Tanto é um hábito que se você come fora do horário que você está acostumado, a barriga já reclama, não é? Quando a gente está fazendo jejum, o que acontece? A hora da provação é exatamente aquela hora que você está acostumado a comer, não é? Bate aquela fome, aí que vem a prova. Ai, meu Deus, você tem que resistir. E aí você resiste, aí dá aquela folga, né? Aí você consegue passar por aquele momento. Aí vai. Chega um determinado, vem aquela fome de novo. Por quê? Porque é um hábito. E se você não pratica aquele hábito, o seu corpo vai responder. Da mesma forma, nós, como igreja, precisamos praticar esses hábitos que são fundamentais para a nossa marcha firme e fortalecida. E quais são essas práticas? Aí é uma coisa que você precisa avaliar. Nossa, eu não estou sentindo falta disso. Cuidado. Vou falar dessas práticas aqui e você vai avaliar você. Se você falar, eu não tenho sentido falta disso, aí é perigo. Porque são nutrientes, são vitaminas para nos fortalecer. E eu tenho certeza que todas elas você sabe muito bem. E a primeira dela é a oração. Crente não pode viver sem oração. Você sente falta da oração? A oração te faz falta? Ou se você orar ou não orar, tanto faz como tanto fez? Eu quero que você reflita sobre isso. Além da oração, a leitura e a meditação das Escrituras também é um nutriente essencial para o seu fortalecimento. Em terceiro, a comunhão com os irmãos. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha irmã, que essas práticas não são acessórios e nem programas opcionais. Aí isso é o que eu não quero. Hoje eu não quero. A gente não tem opção. Fica sem comer proteína para você ver o que vai acontecer com o seu corpo. Não coma carboidrato. Tem determinadas vitaminas que o corpo nosso sente falta, que às vezes precisa de um suplemento, porque o corpo vai sentindo. Um corpo desnutrido, ele é doente. Ele está suscetível a um tanto de doença. E aí, nesse aspecto espiritual, o crente que não está nutrido desses alimentos espirituais, ele está um crente suscetível. Qualquer coisa que vier, ele cai, ele morre, está desnutrido. Então não são opções, são vitaminas que mantêm o nosso corpo coletivo saudável e capaz de avançar. Hebreus está nos chamando aqui, correr, meus irmãos, exige energia. Para correr, a gente precisa ter substância, não é? Tem que ter substância, tem que ter energia, tem que ter vigor. E são os alimentos espirituais que vai nos dar condição e capacidade para correr, para avançar. Sem elas, ou sem essas vitaminas, sem esses nutrientes, o entusiasmo inicial pode até empurrar alguns passos, mas a resistência e as tentações do caminho rapidamente vão minar a nossa força. Você pode até começar. Você pode até correr 1 quilômetro. Mas depois você vai começar a ratear. Até chegar um momento que você não vai conseguir dar mais nem um passo. Nem um passo. Destacando em primeira a oração, ela é o fôlego que move a marcha. Jesus nos ensinou a orar em segredo e depender do Pai. Paulo exorta a orar sem cessar e a levar a Deus todas as ansiedades em oração com ação de graças. Vocês lembram que eu falei comigo com vocês que isso aqui sempre desliga na hora que não deve?
Os irmãos estão entendendo como que é importante? E vocês já perceberam como que é difícil orar? Como que a gente precisa lutar contra a nossa carne para orarmos? Mas esse processo de luta contra a nossa carne, vai chegar um momento que a gente consegue superar. E aí a oração não vai ser aquele sofrimento, mas vai ser um gozo. Mas precisa exercitar. Quando a igreja ora, ela se mantém conectada à vontade, à fonte do poder. A marcha deixa de ser apenas um esforço humano e torna-se resposta guiada pelo Espírito. Eu já tive experiência, irmão, de orar 2 horas direto. Lembra quando nós íamos por um monte? Nós passávamos, era noite em oração. Hoje, se dobra o joelho 10 minutos. Irmãos, ela é fundamental para nós, precisamos nos despertar para isso. A oração, ela é esse fôlego. Imagina você correndo, quanto mais você corre, a necessidade de respirar, ela é uma necessidade. Se você tampar o seu nariz enquanto está correndo, você não vai conseguir. Ela é o fôlego, precisa do oxigênio. O oxigênio precisa entrar para ir para o sangue, para a corrente sanguínea, para ir até os músculos, as células. E é isso, a nossa alma precisa de receber este oxigênio que vem através da oração. A nossa alma precisa estar conectada com o Pai, precisa estar conectada com o Espírito Santo, sentir o toque do Espírito Santo, sentir o calor do Espírito Santo através da oração. A segunda coisa, a palavra. Ela é o alimento e a lâmpada para os nossos pés. Você já imaginou o que é um exército marchando no escuro? Aí está lá você marchando. Você não sabe onde que você está pisando. Você não sabe se o próximo passo que você está, se não tem uma armadilha. Se não tem uma emboscada planejada. Vocês já viram aquela armadilha que é tipo uma boca de um bicho que morde? Eu esqueci como é que chama aquilo. Era uma garra que prende, né? Como chama? Armadilha de urso. Né? Você já imaginou? O trem é tão forte que na hora que pega, pode até arrancar a sua perna. Mas aí você está andando e de repente você pisa numa armadilha como essa. No escuro. Observe na casa de vocês, a gente sabe onde está cada móvel, cada mesa, cada cadeira, não é? Mas se apaga a luz, você tem que ir assim, ó. Não é? E você sabe onde é que estão as coisas, você vai. E já imaginou então, meus queridos irmãos, andarmos no escuro? Hoje em dia, muitos estão aí, dentro desse evangelho falso. E as pessoas estão indo, por quê? Porque elas estão no escuro, não estão sendo iluminadas pela palavra que é a verdadeira lâmpada para os nossos pés. É pela Escritura que a igreja, ela é formada. A formação da igreja, a formação intelectual da igreja, ela vem pela palavra. A palavra, ela corrige, ela orienta, ela direciona, ela conduz. Meditar e ensinar a palavra, seja em casa ou na congregação, é garantir que cada passo seja tomado com a direção divina. É a nutrição que sustenta a fé individual e coletiva. Eu sei onde eu estou andando, eu sei que caminho eu estou trilhando, e não há nada que vai me fazer sair deste lugar. Não sou como a folha seca caída ao chão, né? Que vai para onde o vento soprar, né? Ah, está soprando para cá, vai para cá. Agora é para lá, vamos para lá. Não, aquele que está firmado na palavra, ele sabe. Ele tem uma visão mais profunda.
uma visão mais ampla. Ele vê além do horizonte. Enquanto as pessoas só conseguem enxergar um palmo no nariz, ele consegue fazer uma leitura de tudo. Por quê? Porque ele está sendo iluminado pela palavra, ele é formado pela palavra, ele é orientado pela palavra. Então nós falamos sobre a oração, sobre a comunhão, a palavra e, por fim, a comunhão. A comunhão é um ambiente onde a vida cristã se exercita e se restaura. Atos apresenta a igreja que partia o pão, compartilhava e cuidava. Ali está a essência, né? A essência da igreja está ali em Atos, quando a igreja nasce. Eles vendiam tudo que eles possuíam, irmãos, e davam lá. E a vida deles era viver juntos, no partir do pão, nas orações, na adoração, no ensino da palavra. E Hebreus nos lembra a importância de não abandonar a congregação e de estimular-nos ao amor e às boas obras, em Hebreus capítulo 10. Muitos tinham o costume de deixar a congregação, né? E ficava vagando por lá. Mas Hebreus diz que não deve ser esse o nosso costume. Amar, carregar os fardos uns dos outros, são formas práticas de manutenção de saúde espiritual do corpo. Nós devemos suportar uns aos outros. Se o irmão está, como disse, né, na marcha, ele está com o pé machucado, dê um apoio para ele, vem cá que eu vou te ajudar. Suportar, ser o suporte, ser a coluna, ser o sustentáculo para o seu irmão. Em resumo, se queremos que a marcha prossiga firme até o alvo, devemos cultivar diariamente essas vitaminas espirituais. Priorize a oração, mergulhe nas Escrituras e viva a comunhão. Assim a caminhada não será mero esforço humano, mas peregrinação sustentada pela graça de Deus. Assim você estará apto a dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, conforme Filipenses 3,14. Vamos para a última observação que eu quero fazer com vocês, mas eu quero que vocês voltem lá agora, novamente, em Êxodo, no capítulo 15. Eu quero ler rapidamente até o verso 4 do capítulo 15. Praticamente todo esse capítulo é um capítulo de cânticos. E o capítulo 15 diz assim: então, depois do livramento, né, de ter passado ali pelo mar, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Somente até aí. Aqui ele começa a descrever e a exaltar a Deus por tão grande livramento e ao mesmo tempo fazendo menção de quem é esse Deus a qual procedeu tão grande obra. E nesse aspecto, meus queridos irmãos, eu quero destacar este tópico 4, onde eu falo que a marcha gera libertação. O povo está marchando, está guerreando e vai chegar uma hora que vai vencer. Então a marcha ela gera libertação, consequentemente ela gera testemunho e por fim ela gera adoração. A narrativa não termina quando as águas se fecham sobre os egípcios. Ela encontra sua resposta pública no cântico de Moisés e do povo no Êxodo 15.
Portanto, como eu disse, esse capítulo 15, ele é extremamente importante e não pode ser negligenciado, e a atenção apenas voltada para o milagre que havia acontecido no capítulo 14, mas este capítulo 15 também, ele é algo assim fantástico e que foi registrado e teve inclusive uma finalidade para isso. Esse cântico, portanto, não é uma mera celebração emocional. Esse cântico, meus queridos irmãos, é liturgia teológica. Nele o povo proclama o que Deus fez, a salvação histórica, e no mesmo gesto confirma sua identidade como povo liberto. O que Deus falou que iria fazer, Ele fez. O que Ele disse que iria realizar, Ele realizou. Ou seja, Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. O ato de cantar, portanto, transforma uma experiência privada de livramento. E aí, quando me refiro privada, não somente para aquele povo, mais ou menos 2 milhões de hebreus, 2 milhões e meio de pessoas, não somente livramento privado de livramento, mas em memória comunitária, em proclamação, que atravessa gerações. E hoje nós estamos aqui fazendo menção daquele cântico e daquela vitória e daquela libertação que Deus promoveu para o seu povo. Hebreus 12, 28 reverbera essa dimensão, quando diz: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A liberdade que Deus concede exige uma resposta de culto e serviço. Aquela era uma resposta do povo de Deus pelo ato recebido do Deus poderoso, de culto e serviço. O livramento não é um fim em si mesmo, mas ele é a semente de adoração. Quando nós experimentamos, irmãos, o favor de Deus para nós, a nossa adoração, ela é mais verdadeira. Quando você experimenta a graça de Deus, quando você experimenta pessoalmente o favor de Deus, a sua adoração, ela tem sentimento. Ela tem vida, porque você está falando de algo que você experimentou. Não algo que outro andou falando, não por causa do outro, testemunho do outro, mas por causa de você mesmo, pela sua própria experiência. A semente é semente de adoração e motor de testemunho que fortalece a vida do corpo. Ou seja, a marcha que obedece a Deus produz resultados visíveis. Vidas transformadas, igreja renovada. E esses resultados, por sua vez, geram louvor público e atraem outros ao Senhor. Quantas pessoas não se convertem por causa de testemunhos de outras? Por causa da sua vida, como estava, de como que era a sua vida de miséria, de escravidão, e a partir daquilo que Deus fez, e Deus pega desse testemunho, e outras pessoas ouvem e são tocadas, e também são transformadas. Olha o que diz em Atos do capítulo 2, essa experiência: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, enquanto acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E eu fico imaginando a igreja daquela época, as pessoas louvando e exaltando a Deus e cantando e falando o que Deus estava fazendo. E as pessoas então começavam a perguntar: o que será que está acontecendo ali? O que será que está acontecendo? Mas esse povo, eles estão orando de uma forma diferente, eles estão falando de uma forma diferente. Que comunhão é essa? E aquilo Deus então usou do próprio mover da igreja, e alcançando pessoas, e Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. O cântico, portanto, meus queridos irmãos, é testemunho. Quando o povo canta o que Deus fez, ele comunica ao mundo o caráter de Deus, a personalidade de Deus. Ele canta os atributos de Deus, ele faz menção de que Deus é. E quando Moisés fala, olha, ele derrotou os cavalos e os cavaleiros, foram submersos naquele mar. Isso significa que Deus, ele é poderoso. A igreja que avança e depois canta
torna a sua missão crível, verdadeira, acreditável. Precisamos cantar, precisamos adorar, precisamos exaltar. A adoração pública funciona como sinal e argumento do agir divino na história. Assim, a travessia e o cântico mostram que obediência e adoração caminham juntas. O povo obedece, Deus age, o povo louva e o louvor reforça a fé coletiva. Para concluir, meus irmãos, Deus nos chama a marchar, não como indivíduos isolados, mas como corpo que obedece, como um corpo que persevera e dá cumprimento à sua missão. Marchar é agir pela fé antes de ver todo o caminho. É nutrir-nos das vitaminas espirituais, como eu disse, a oração, a palavra, a comunhão, e responder ao livramento com adoração e testemunho. E hoje, que cada um faça um compromisso concreto para continuar essa marcha em unidade e fidelidade. Amém? Que o Senhor possa fazer esta obra através de nós e em nós. Que prossigamos nesta marcha. E haverá um dia, como eu disse, né? Jesus vai falar assim, olha para esse mundo de pecado aí. Olha para toda essa miséria. Esses sofrimentos, esse espinho que você tem na carne aí, ó, olha para ele. Porque nunca mais você os verá. Deus nos abençoe. As palmas louvam o Senhor.